A gente entra na reta final do bate-papo político, jornalista Beto Almeida, e eu quero chamar o Carlos Alberto de volta sobre um assunto que merece a atenção de todos nós, pais e responsáveis por crianças e adolescentes. Mais um sinal de preocupação sobre o avanço da jogatina eletrônica. Influenciadores mirins divulgam bets e vício em apostas ameaça crianças e adolescentes. Conta mais detalhes, Carlos Alberto. A jogatina virtual saiu do controle oficial, ou seja, dos órgãos de fiscalização. Invade o cotidiano de milhões de pessoas e agora chega gerando muita preocupação a crianças e adolescentes. A Polícia Federal e a Polícia Civil, em alguns estados, investigam a disseminação de propaganda dos jogos virtuais no Instagram por influenciadores mirins. O quadro é de muita preocupação e desperta maior cuidado dos pais e responsáveis por crianças e adolescentes que estão sendo atraídos para cassinos online, apostas esportivas e as chamadas bets. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo aponta que um dos perfis que divulgam jogos de azar é de uma menina de 6 anos que tem quase 3 milhões de seguidores. Espalhado pela internet, esse tipo de aposta já atinge crianças e adolescentes e famílias e escolas começam a se deparar com o vício dentre os mais novos. Um exemplo dessa situação que acaba por gerar muita inquietação. Um estudante de uma escola particular de São Paulo ganhou mais de 5 mil apostando em bets em uma semana e perdeu o mesmo montante em poucos dias. Ao descobrir o envolvimento do estudante com jogos online, a família buscou assistência psicológica. E mais um sinal de alerta. O Instituto Alana, ONG que atua na defesa da infância e da adolescência, fez uma denúncia na semana passada ao Ministério Público sobre publicidade ilegal de cassinos online veiculadas por crianças e adolescentes em redes sociais. A denúncia menciona impactos altamente negativos desse vício na infância e na adolescência, inclusive o risco de suicídio. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, os adultos têm consciência do que fazem e como fazem, do ponto de vista das apostas dos jogos eletrônicos. Muitos estão enfrentando problemas porque pedem dinheiro antecipado nas empresas para pagar dívidas que são contraídas a partir do vício nos jogos. Situação que leva em muitos casos a tratamento psicológico. Agora vem essa preocupação ainda maior, porque essas crianças e adolescentes estão tendo acesso com mais facilidade, porque as mensagens chegam por meio desses influenciadores mirins nas redes sociais. Uma preocupação que exige a atenção redobrada de todos nós pais. E aí, Luciano, a pergunta que eu faço, além dessa preocupação que nós pais temos, claro, de conversar com os filhos e explicar para ele que dinheiro não se ganha fácil assim, que esses jogos, na realidade, eles não são reais, que eles só causam prejuízo, que ninguém ganha. Eu pergunto também o seguinte, Zeno, os grandes da internet, como a Meta, os que controlam hoje o Instagram, Facebook, qual é a responsabilidade dessas empresas, Zeno, de internet? Porque na realidade é o seguinte, esses influenciadores mirins, por exemplo, eles têm contas no Instagram, eles têm contas no Facebook. Como é que se autoriza então um influenciador mirim, portanto um menino menor de 18 anos, uma menina menor de 18 anos, ter contas com esse porte e ainda por cima, essas contas fazer a publicidade, Luciano, de jogos de azar? Então é aí que eu digo que tão grande ou maior do que a responsabilidade dos pais e dos amigos é da justiça em coibir isso destas empresas de internet. Justiça ou também, Beto Almeida, por meio de leis, porque o Congresso Nacional precisa ser ágil para dar resposta no enquadramento dessas plataformas, porque você está aí com um mundo sem barreiras, sem limites, onde tudo se pode fazer. E as aí... bets, Luciano, o que eu acho mais... Porque diferente do Tigrinho, o Tigrinho é aquele jogo que só
Só quem for muito inocente sabe que ali não se ganha nada. O tigrinho é o jogo do perde-perde. Ninguém ganha. As bets, elas levam ainda a um engano muito mais perigoso, porque elas lidam com o futebol, com os clubes, e tem aqui esses garotos, Zeno, que eles acham que entendem muito de futebol. Eu digo isso porque eu já vi o papo ali entre os amiguinhos do meu filho. Entende muito de futebol. Por entender de futebol, eles acreditam que dá para entrar num daqueles jogos de bets e ganhar. Porque eles entendem muito, sabem qual é a capacidade que cada clube tem, não sei o quê. Só que não existe isso. Olha, pra gente ter uma ideia, essa história do suicídio é algo que é real, porque induz o jovem, a ganhar dinheiro rápido, dinheiro fácil. Só que isso não existe. Aí vem a frustração. Com a frustração acompanhada do prejuízo. No Maranhão, rapaz, uma jovem de 17 anos perdeu 50 mil reais, Marcos. Da herança que ela tinha, ela perdeu, jogou todinho entre o tigrinho e bet. Resultado, a menina entrou numa depressão gravíssima e acabou cometendo suicídio. Tudo isso aí, Beto Almeida, é um recado para nós refletirmos sobre o acesso dos nossos filhos às redes sociais. E eu exponho essa situação nesse formato porque eu também sou pai de adolescente, pré-adolescente, e precisamos sim ter esses cuidados redobrados.